Veja no ICL Notícias, segunda edição. Tudo pelos ares. Trump diz que bases militares do Irã estão destruídas e que vai cortar relações com a Espanha por falta de apoio. Pelos ares com Master. Nicolas e pastor da Igreja Lagoinha usaram jatinho de Vorcaro para fazer campanha de Bolsonaro em 2022. Presidente do Senado na fogueira. Valdemar Costa Neto diz que Alcolumbre aceita colocar a dosimetria em votação se as investigações sobre Vorcaro e o Banco Master não avançarem. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando. Estamos ao vivo em todos os nossos canais nesta terça-feira, dia 3 de março de 2026. Ao meu lado já tenho Chico Sá, numa tarde de Brasília, que já começa quentíssima. Chico, boa tarde para você. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, audiência. Ontem era o mundo inteiro se acabando. Hoje é o mundo inteiro e mais Brasília. Voltamos... Brasília. No programa normalidade, né? Voltamos no programa de hoje a um pouco de Brasília, né? Um pouco dessa nossa realidade política que às vezes deprime, às vezes anima. É por aí. Já vou dar um resumo do que está acontecendo lá em Brasília, porque daqui a pouquinho o Heloísa Vilela chega para conversar com a gente. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, acabou de decidir manter a votação que autorizou a quebra de sigilos do Lulinha na CPMI do INSS. Segundo o Alcolumbre, explicação dele aqui que eu estou trazendo para vocês, não houve fraude e mesmo com um possível erro na contagem, a base governista não teve voto suficiente para derrubar esse requerimento. Por quê, segundo o Alcolumbre? Na primeira votação, a nominal, foram registrados 31 parlamentares no painel eletrônico, com 18 votos favoráveis e 12 contrários. Depois, na votação simbólica, os governistas alegaram que 14 integrantes se manifestaram contra. São aquelas imagens, pessoal, que a gente já mostrou aqui no N2, no ICL Notícias, que mostram os parlamentares em pé e que, considerando o número de presentes, naquele momento, o resultado deveria ter sido diferente. Então, o Alcolumbre apontou que, pelas regras, o quórum válido é o da sessão regularmente aberta, com 31 votantes registrados e que, por isso, os 14 votos não seriam suficientes. Vou trazer aqui o trecho da fala do Alcolumbre em que ele deixa claro o seu posicionamento. Vamos assistir. A ciência conclui que a suposta violação das normas regimentais e constitucionais pelo presidente da CPMI do INSS não se mostra evidente e inequívoca, razão pela qual, em respeito aos precedentes todos da Casa, não se faz necessário, no presente momento, uma intervenção da presidência da mesa do Congresso Nacional no procedimento adotado na reunião de 26 de fevereiro de 2026. Essa é a decisão. A gente tem as imagens, mais uma vez, para relembrar dos parlamentares que estavam em pé e que foi o registro que a gente já trouxe aqui no ICL Notícias, e justamente a base governista alegando uma fraude, contabilizando esses votos contra dos parlamentares que estavam em pé, contra a abertura do requerimento que levou à quebra de sigilos do Lulinha. O quórum que o Davi Alcolumbre está justificando, que é o válido, é o de 31 votantes registrados. A gente vai diretamente para Brasília conversar com a Heloísa Vilela, que vai ajudar, ou tentar nos ajudar, né, Elo, a entender essa história, esse posicionamento do presidente do Senado. Boa tarde para você.
Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Chico. Pois é, o que ele fez foi apresentar uma interpretação do regimento interno, através da qual, segundo o Alcolumbre, você tem que levar em conta o quórum, ou seja, o número de pessoas que se registrou na sessão, que poderiam estar ali no momento ou não. E a interpretação que a bancada governista dá a esse regimento não é essa, é o número, tem que ser a maioria dos que estão presentes. Então, você... são essas coisas, na interpretação de um regimento, você não pode dizer que está errado ou que está certo. Agora, você pode dizer que é tendencioso, que foi adotada essa decisão por algum motivo, não é? Então, tem várias maneiras de você também analisar essa decisão. E, pelo que eu já conversei aqui hoje com deputados da base governista, essa decisão, essa disputa não será levada adiante. Eles consideram que muito provavelmente não vale a pena levar para o STF a discussão a respeito da interpretação de um regimento interno do Congresso Nacional. E eu tendo a concordar que é bem difícil você discutir isso no STF. Agora, o Davi Alcolumbre, a gente sabe que é uma das forças aqui dentro desse Congresso que não tem muito interesse em levar adiante essa apuração de fato do Banco Master, ou seja, muita gente trabalhando nessa CPI do INSS para blindar muita gente que está envolvida com o Banco Master, que estava, sim, envolvido nas fraudes do INSS. Então, é por isso que a base governista está brigando contra esses requerimentos que foram aprovados, porque considera que não são pessoas diretamente envolvidas na fraude do INSS. Agora, se aprovou esses requerimentos, que aprove os outros também. Vamos levantar aí Nicolas Ferreira, Zetel, né? Pessoas da Igreja da Lagoinha, que tem muito envolvimento, já indícios de envolvimento nessa fraude toda. Eu vejo muito nessa interpretação do Alcolumbre o famoso negócios e oportunidades, que era o nome de uma seção dos classificados do Estadão, quando eram aqueles classificados de domingo que dava mais de 1 quilo. Negócios e oportunidades. Acho que ele viu aí uma brecha. Não interessa a ele, ao Davi Alcolumbre, zero apuração dos homens dele envolvidos com o caso Master, que não são poucos. O Davi Alcolumbre é um senador muito envolvido, ele é da intimidade do Vorcaro. Então eu acho que ele dá essa interpretação, coloca o Lulinha no rolo e começa a fazer negócios. A gente sabe, e não tem criança aqui, espero que não tenha também na audiência para não ouvir esse tipo de coisa, mas o Alcolumbre não está zelando pela coisa pública, ele está pensando em como chantagear um pouco o governo Lula e, com isso, conseguir avançar dentro do governo, que é a única coisa que ele faz. Ele tem ministério, ele tem funcionário em todas as repartições públicas do Brasil inteiro, de Brasília ao Amapá. Então, ele viu aí, acendeu uma luzinha dos negócios e das oportunidades. Mas ele aparentemente não conseguiu vender caro essa decisão de hoje, né? Porque ele deu uma decisão contrária aos interesses do governo, supostamente. Se tentou vender, pode ter acontecido também do governo ter dito, sabe o quê? Abre o sigilo de todo mundo que eu não quero nem saber, quem tiver que pagar, que pague. A gente não sabe, né? Mas a decisão dele mostra claramente que ele não conseguiu vender cara essa decisão, porque deu a vitória para a turma do Centrão e da extrema-direita. Eu acho que exatamente para livrar os dele, entendeu, Elo? Eu acho que aí ele consegue, aí ele está ganhando, começa a lucrar já de cara. E na semana passada, Chico, a tendência era contrário disso, que a gente está vendo agora, né? Até a base governista, a gente conversou com o próprio Paulo Pimenta, deputado do PT, que dizia que a tendência, as conversas, era de ter uma derrubada dessa votação. E aí, no fim das contas, agora pegou todo mundo de surpresa, né? Brasília muda a cada... Até a senadora Soraya Tronic, que é uma senadora conservadora, e disse, duvido, Alcolumbre é um democrata, exatamente. Duvido que ele não vai olhar para essa foto e não vai dar a decisão correta. Ele é democrata, mas ele gosta muito de ampliar o poder dele. Então,
se ele contraria o governo nesse momento, algum grande interesse tem na jogada. E Brasília muda todo dia. A interpretação do próprio Paulo Pimenta, que veio aqui na semana passada, valia para aquela semana passada. Vai para segunda-feira, Brasília já vira e há outro entendimento. Já virou outro, isso. E mudou, hoje mudou muito, né? Hoje temos o Nicolas Ferreira completamente envolvido. A gente tinha cantado essa bola aqui, que a turma da Igreja da Lagoinha estava toda metida no escândalo do Banco Master. Mas a gente não tinha prova ainda, apareceu. A gente já tinha uma evidência muito forte, que era uma matéria do repórter Kleber Lourenço, aqui no portal do ICL, que mostrava como o Nicolas e o Vorcaro mantinham ali uma bom entrosamento de WhatsApp. Cada um tinha o contato do outro, guardava com muito carinho. Agora a gente vê que esse contato guardado com muito carinho serviu para muita coisa. Ô, Elo, antes até de te passar a bola, eu queria só contextualizar essa história que o Chico traz aqui, porque o que aconteceu, né? O Nicolas Ferreira, ele usou um jatinho do dono do Banco Master, o Daniel Vorcaro, para fazer campanha para o Bolsonaro, então presidente, em pelo menos 9 estados e no Distrito Federal ao longo de 10 dias no segundo turno de 2022. Matéria completa está no nosso site, mas eu já explico aqui também que essa aeronave ela foi usada nos deslocamentos da caravana Juventude pelo Brasil, que é liderada pelo Nicolas e pelo pastor, né, Chico, o Guilherme Batista, ligado à Igreja Alagoinha, com o objetivo de buscar votos nessas regiões onde o presidente Lula foi mais votado nessa primeira rodada, no primeiro turno, e tentar reverter o resultado, informações, apuração, que veio primeiro da coluna da Malu Gaspar no Globo, e nas redes sociais o Nicolas aparece numa foto, que a gente pode mostrar aqui, na frente do jatinho, olha aí a foto. Ele está ao lado do pastor, da esposa dele, a Mariel, e também de uma influenciadora cristã, a Jay Reis. Descobri hoje a existência dessa influenciadora que publicou o registro celebrando essa caravana. E aí o que diz o Nicolas em nota, Elô, para te passar? Na época, não tinha conhecimento sobre quem era o proprietário do avião, que a presença dele no voo se deu exclusivamente em razão do convite para a agenda de campanha, sem qualquer vínculo pessoal, comercial ou institucional com o dono da aeronave, que posteriormente ele soube que era o Daniel Vorcaro, Elô. Pois é, o cara que tem conversas com o Daniel Vorcaro, um tem o telefone do outro, né? Eles se falam, só que ele não sabe que o avião é do amigo dele. Tá bom, agora vamos ver quem acredita, né? Então, por isso é que é necessária, como me disse agora há pouco o deputado Rogério Correia, que participa da CPI do INSS, que é necessário abrir os sigilos dessas pessoas que estão claramente envolvidas com o Daniel Vorcaro, que tiram foto na frente do avião, né, que usaram aí o táxi aéreo Vorcaro para lá e para cá. E como ele disse também, é o Bolsomaster, todas essas pessoas usando dinheiro, o Vorcaro usando dinheiro e o Master colocando dinheiro na campanha de Bolsonaro, de Tarcísio. Então é muito clara a vinculação política dessa turma, né? Não tem saída. Você pega o próprio Vorcaro era muito ligado à Igreja da Lagoinha, o Fabiano Zettel, que é cunhado dele e que faz todos os negócios possíveis em nome dele, em nome do Master, casado com a irmã do Vorcaro, também pastor da Lagoinha, amigo do Nicolas Ferreira, assim, mais amigo ainda do Guilherme Batista, do pastor que está nesse voo. Amigo da influenciadora. Assim, é uma mesma turma, gente. Ele não deu uma voltinha. Vou experimentar se o banco do seu jatinho é macio. Vou dar uma voltinha. Ele andou por 9 estados, fazendo uma baita campanha, no esforço na reta final da campanha, para virar o jogo sobre o Lula. O Lula estava em pequena vantagem. Essa é uma das operações de última hora ali para resolver, para ver se o Bolsonaro viraria a eleição.
vamos apostar na influência do Nicolas Ferreira. Pelo visto, não deu certo. Mas são 9 dias no avião. Ele estava tão à vontade que estava de sandália havaiana. É quase assim, estou em casa, esse jatinho é nosso. Tô em casa. Não tem o que dizer, é batom na cueca. Gente. Ô, Chico, até o Rogério Correia, deputado, ele abriu uma nova frente na CPMI do INSS, apresentou requerimento pedindo justamente a convocação do Nicolas e do pastor Guilherme Batista, da Igreja de Lagoinha, além da quebra de sigilo bancário, telefônico, telemático, dos dois. Então, o elo político precisa ser investigado, é o que diz o deputado, e pode ser, vamos ver se vai encaminhar essa história, né? E tem outra coisa, tem um crime eleitoral aí, porque, ao que tudo indica, quem apurou até agora não viu essa doação legalizada na campanha. Não tem a doação do avião do banqueiro, do Banco Liquidado Master, na prestação de contas do Bolsonaro. E é o mesmo grupo que por intermédio do Fabiano Zettel, faz uma doação de 3 milhões. Segundo o Valdemar Costa Neto disse agora no Canal Livre, programa da TV Bandeirantes, dinheiro que foi direto para a conta do Bolsonaro, não foi nem para a conta do PL. Não foi para o comitê de campanha, foi direto para a conta pessoal do Bolsonaro. Então, aí tem um bocado de ilegalidades numa foto só, nessa foto do avião com a turma do Nicolas Ferreira. Agora, Gabi, vou Diga, bater Lu. uma aposta com você. Vou te Aposte. garantir que o Nicolas não será convocado, que o sigilo bancário dele não será quebrado. Sabe por quê? O presidente da comissão e o relator da comissão são bolsonaristas que estão lá naquela listinha de coisas para resolver do Flávio Bolsonaro. O nome dos dois está ali. Então, eles estão negociando para saírem candidatos com o apoio do bolsonarismo. Então, não vai sair de onde nada se espera, que não vai sair nada mesmo. Então, pode ficar sentadinha, porque eles deram esse golpe para quebrar alguns sigilos bancários que interessam a eles, para tentar fazer narrativas até o fim da campanha eleitoral para dificultar a eleição do presidente Lula, mas não vão botar ninguém da turma deles, nem não vão apresentar esses requerimentos de forma alguma. Então, eu acho que isso já é uma luta perdida naquela comissão. Você está certíssimo, Elô. Também não acredito que vá sair nada, mas nada mesmo. Aliás, Não tem esperança nenhuma, claro que não. É importante fazer o embate político, pedir a quebra do sigilo do Nicolas, convocar o Nicolas, fazer barulho, mas a gente sabe que não vai sair nada. pelo menos fica exposto para a população. Sim, né, Chico? Você é o que vai valer. pedindo A gente tem que requerimento. esperar da Polícia Federal, né? O levantamento da Polícia Federal. Aí Exato. sim. É Aí isso. pode sair alguma coisa. Boa, Elô. E também, até, já que a gente está falando de CPI, né, tem a questão da CPI do Banco Master, que ainda não saiu do papel. E tem uma entrevista que está circulando do presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, afirmando para o programa Canal Livre que recebeu uma proposta para viabilizar a votação, vejam só, gente, mais uma vez, do projeto da dosimetria, ainda neste ano, ano de eleições. E, segundo ele, a condição que foi imposta pelos senadores seria não instalar a CPI do Banco Master no Senado. Então, vou abrir aspas aqui para o que disse o Valdemar Costa Neto. Eu tive uma proposta essa semana, eu falei com o Rogério Marinho. Eles querem votar dosimetria, desde que não faça a CPI do Banco Master no Senado. E aí, prestem atenção nessa história, porque ele foi questionado se o Davi Alcolumbre estaria entre os que resistem a essa CPI. Aí o Valdemar respondeu, Alcolumbre é um deles. E aí ele foi perguntado se o presidente do Senado não quer a comissão e ele completou. Lógico que não. A CPI do Banco Master, só reforçando, não foi instalada ainda no Senado e nos bastidores dessa comissão, lógico, ela é considerada muito delicada, né, Chico? Porque atinge os interesses políticos, Não me interessa, financeiros. não vamos falar disso agora, por né? aí vai. Então, essa fala do Valdemar Costa Neto deixa isso ainda mais escancarado. A assessoria do Davi Alcolumbre não quis comentar, disse que não vai comentar essas declarações do
do Valdemar Costa Neto, Elu. Famoso Valdemar sincericídico. Ele sempre comete um sincericídio. Não sei como ele consegue até hoje, né? Tá na política e falar essas coisas que são verdade, que a gente sabe que são, mas ficam mais saborosas na boca do Valdemar, que é da turma da extrema-direita, né? E tá tudo aí, gente. Eu não preciso dizer mais nada. Aliás, ninguém pode me acusar de estar levantando falsas hipóteses, porque quem está levantando é o Valdemar, não sou eu. Então, é óbvio que é isso que Ciro Nogueira, Rueda, Alcolumbre, toda essa turma do centrão e da direita não quer mexer com isso, porque esse dinheiro irrigou essas campanhas. É por isso que eles não querem mexer com nada. Ibanez Rocha, também da direita, da extrema-direita, também teve sua campanha irrigada por dinheiro do Banco Master, tentou salvar o Master jogando o maior risco de quebra do banco aqui de Brasília, o BRB, enfim. Então não tem limite para essa gente colocar o dinheiro com a turma deles para continuar financiando os currais eleitorais deles. Perfeito, Elo. Chico, vamos partir para os assuntos internacionais? Elo, vamos? Vamos para o mundo. Declarações do Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, dizendo hoje que praticamente todas as instalações militares do Irã foram destruídas, uma afirmação que foi feita ao lado do chanceler alemão, o Friedrich Merz, durante uma reunião bilateral. E o Merz declarou apoio às ações dos Estados Unidos no Irã. Parece até quase que um déjà vu, né, do passado, essa história. E ele riu enquanto o Trump falava da ofensiva. É uma coisa assim, a gente vai ver nas imagens que eu acho que fica mais claro o que aconteceu ali, Lu. Vamos assistir. Eles não têm marinha, ela foi destruída. Eles não têm força aérea, ela foi destruída. Eles não têm sistema de detecção aérea, isso foi destruído. O radar deles foi destruído. E praticamente tudo foi destruído. Nós estamos indo bem, nós temos um grande exército e eles estão fazendo um trabalho fantástico. Elu. Duas coisas que me chamam a atenção. Primeiro, a gente sabe que a gente não pode acreditar em nenhuma palavra do Donald Trump. Nada que ele diz é verdade, não é? A gente sabe que ele exagera em absolutamente tudo. Então, eu não levaria em conta, não levaria ao pé da letra essa declaração dele de que destruiu tudo. Não destruiu tudo, tanto é que o Irã continua promovendo ataques a interesses dos Estados Unidos na região do Oriente Médio. Então, calma nessa frase. Agora, outra coisa que me chama a atenção é que cada período histórico, digamos assim, tem o seu cachorrinho de estimação, né? Essa cena hoje do chanceler alemão ao lado do Trump, enquanto ele diz isso, me lembrou demais esse apelido que foi dado para o Tony Blair, que era o cachorrinho do Bush durante a guerra do Iraque. Então, daquela vez foi o britânico e agora é o alemão fazendo o papel de... não sei que palavra a gente pode usar aqui no ar, mas eu queria dizer otário, sabe? Não sei se eu deveria, mas papel de otário ali, batendo palma, como a gente diz na gíria, para maluco dançar. É tipicamente isso, batendo palma para o maluco do Trump dançar. O comportamento de grandes potências da Europa, França, Alemanha e Grã-Bretanha, tem sido abaixo da crítica. Já vinha sendo na situação de Gaza e agora, então, continua sendo uma vergonha a Europa de joelhos aceitando qualquer absurdo que os Estados Unidos fazem. É um papelão, né, Chico? A gente acompanhando também, por exemplo, em decorrência de tudo que partiu de Israel e dos Estados Unidos, o Catar também interrompeu nessa segunda agora, a produção de gás natural do GNL por conta dos ataques iranianos, que estavam dando uma resposta. Então, isso acaba ficando mais caro para a própria Europa, né? Porque o Catar é um fornecedor para a Europa, para a Ásia. Então, diante de toda essa situação, o que esses países europeus estão fazendo?
estão aplaudindo Donald Trump. É uma coisa, assim, inacreditável, né? Inacreditável. A Elo foi muito feliz na comparação do cada época tem o seu cachorrinho do governo da Casa Branca. Ainda que sejam atingidos. É quase que um pedido de, pelo amor de Deus, nos quem primeiro vai pegar o baque, primeiro, assim, de cara, de inflação, de prejuízos econômicos, vai ser a Europa. Depois é que vai ser o próprio Trump com os Estados Unidos. Mas primeiro a pagar essa conta toda será a Europa. Mas um continente em que você só vê solitariamente o Pedro Sánchez da Espanha falando com alguma altivez. De resto, todo mundo entregue, todo mundo ali de vira-lata do Trump. Exatamente, tem até uma expressão que se usava na época da Guerra do Iraque, lapdog, cachorrinho de colo, né? Era assim que muita gente se referia ao próprio Tony Blair. Agora, você vê que não tem... O Sánchez foi o único que reagiu e por conta disso foi retaliado. Sim. Já foi retaliado hoje pelos Estados Unidos. Se você tivesse uma resposta decente, minimamente decente dos outros países da Europa, ele não seria sancionado, porque estariam todos juntos dando uma resposta decente aos Estados Unidos. Mas não, deixaram ele sozinho, ele assumiu uma posição firme e já foi sancionado hoje pelos Estados Unidos, que disse que cortou todo quanto é comércio com a Espanha a partir de agora. Isso, Elu, até a gente vai falar sobre isso também, sobre essa questão da Espanha, é muito importante, mas eu queria puxar aqui uma fala do economista Jeffrey Sachs, estadunidense, que você até pediu para a gente ressaltar aqui, dele criticando de uma maneira bem firme essa ofensiva do Trump contra o Irã. E lembrando que os próprios estadunidenses quem vão pagar a conta de mais uma guerra. Ele diz o seguinte: eles estão sistematicamente destruindo o nosso país, assim como estão destruindo o Oriente Médio. É muito, muito sério. Se você perguntar por que as estradas não funcionam e as pontes não funcionam nos Estados Unidos, porque a infraestrutura está caindo aos pedaços, porque os padrões de qualidade de vida estão estáveis ou caindo. É porque nós gastamos trilhões de dólares em guerra. Então, aqui ele sendo didático, Elo, sem contar que é finito, né? Os Estados Unidos querem mostrar o poderio por meio das vias militares, mas isso é finito. Até o próprio Trump acabou deixando escapar isso quando fala em 4 ou 5 semanas. É porque não consegue ir para além disso, né? Porque esse recurso é finito. Uhum. Porque você tem que fabricar mais armas numa velocidade que é impossível, né? E você perde cada avião desses caças que caíram lá, 3 deles, cada um é um volume de dinheiro absurdo. O funcionamento dos porta-aviões é um custo absurdo por dia. Então, eu acho que o Jeffrey Sachs foi muito claro, muito objetivo, e é algo que eu já ouvia nas ruas de Nova York quando da guerra do Afeganistão, que não acabava nunca, a população numa situação econômica difícil, dizendo, enquanto isso a gente gasta um monte de dinheiro lá fora com guerra e a população aqui está sofrendo. E é esse o sentimento que o Jeffrey Sachs pegou assim, muito bem, detectou muito bem e cala muito alto junto à população. A pesquisa que saiu lá nos Estados Unidos ontem mostra que 60% dos americanos são contra essa guerra, apenas 25% aprovam essa atitude do Donald Trump. O Trump disse o quê? Não estou nem aí para pesquisa. E pior, depois complementou. Na hora que fizerem uma pesquisa de verdade, vai mostrar que não é nada disso. Como eu disse, não se pode confiar em nada que ele diz, porque ele mente constantemente. Primeiro, antes de qualquer coisa, ele desmente toda a história, toda a proposta de governo, baseada em uma política voltada para quem mora lá, quem está lá, quem é dos Estados Unidos da América, com todo aquele orgulho que ele canta todo dia. Seria um governo voltado para isso. Não está sendo, né? A primeira grande traição, o que faz com que a turma do próprio MAGA esteja dividida.
O que faz com que ele não possa cumprir o que ele prometeu. Vai chegar em novembro... E quanto mais o tempo passa, mais críticas ele vai... Exatamente. Não, e vai bater a porta um novo prejuízo que não estava contabilizado, que vai ser inflação de combustíveis, por exemplo. Se essa guerra segura, para ele admitir que são 5 semanas, é porque esse negócio vai demorar. Aliás, tem aqui mais uma fala do Sacks que a gente preparou nessa entrevista e a gente traz aqui também esse trecho, dizendo que a guerra contra o Irã atende aos interesses de Israel e não dos Estados Unidos. Sim. Aliás, essa é a crítica que MAGA e que a base do Trump tem feito. O economista, o Sacks, alegou que o Trump se contradiz e não coloca a América em primeiro lugar. Abre aspas. Trump, permita-me acrescentar, é uma desgraça total para a nossa nação. Forte essa fala, né? Ele mentiu para nós. Todas as palavras sobre América First, América primeiro. Toda a premissa dele era de que nós não faríamos isso. E ele fez exatamente o oposto do que disse. Ele fez exatamente o oposto do que o povo americano diz. Então, ele deixa ainda mais escancarada essa crítica do MAGA e dessa base que apoia o Donald Trump, né? Quanto mais o tempo passa, Elô, reforço aqui, maior é o desgaste com o MAGA e com a base trumpista. Com certeza, eu acho que o tempo, nesse caso, está do lado do Irã, não está do lado dos Estados Unidos. Hoje de manhã a gente viu, os deputados e senadores tiveram um briefing do Pentágono e eles ouviram claramente. Israel disse aos Estados Unidos que ia atacar o Irã, então os Estados Unidos disseram, bom, então vamos junto. Tipo, vamos então acompanhar vocês, não foi o contrário. Isso ficou muito claro no relato dos deputados que tiveram essa reunião com o Pentágono e depois relataram para a imprensa. Então o Trump está fazendo justamente o oposto do que o levou ao governo. Ele prometeu que ia lidar com os problemas da vida dos americanos, a qualidade de vida, a renda da população, uma geração inteira que não tem a menor perspectiva de ter a mesma qualidade de vida que seus pais tiveram, o que sempre foi o oposto, sempre se almejou ter uma qualidade de vida um pouquinho melhor do que os pais, e isso vinha acontecendo até coisa de, 30 anos atrás, desde o Reagan para cá, que a classe média só perdeu, só vem sendo achatada. E o Trump, com isso, só vai achatar mais ainda, porque está gastando dinheiro em outro lugar e está aumentando o rombo das contas do governo dos Estados Unidos. Isso é um problema que só vai aumentar mais para frente. Então, é tudo ao contrário. E a gente tem que pensar também que ele deve ter algum motivo muito forte para estar fazendo tudo isso. Eu penso, obviamente, e de cara, nos arquivos do Jeffrey Epstein. Sim. Não só para esconder o assunto, não só. A gente sabe, existem muitas denúncias na imprensa internacional de que o Epstein tinha sido treinado pelo Mossad para ser um espião. A Ghislaine Maxwell, que está na cadeia, que atuou junto com ele nesse abuso de jovens e mulheres, ela tinha, o pai dela, íntima ligação com os sucessivos governos de Israel. Foi homenageado lá mais de uma vez. Então, tudo leva a crer que, sim, ele podia ter informações fortes sobre o próprio Donald Trump que estão nas mãos do governo de Israel. Quem sabe se isso também não foi um dos motivos para o Trump dizer, vamos lá, vou acompanhar vocês. Estou só levantando hipóteses. Hipótese mais do que relevante, viu? Porque esse desentendimento aí com a base do Donald Trump, de passar do America First para o Israel First, tem muita gente já colocando dessa maneira até, de tão forte que tem sido esse posicionamento, a tensão dentro da política americana, Chico. Então, essa explicação da Elô traz muito de bastidor de que, claro, obviamente aqui todo mundo sabe que não tem nada a ver com preocupação com o acordo nuclear, né, gente? Porque se a gente for olhar para a história, para além das negociações, foi algo que a Elô trouxe ontem aqui, atacaram o Irã no meio das negociações, mas já no passado, quando o Trump assume e depois
passados ali alguns anos desse primeiro mandato do Trump, ele abandona o acordo nuclear, estavam no meio de uma negociação agora, os Estados Unidos atacam ainda assim, então não tem preocupação nenhuma com acordo nuclear, né? Zero. Aí saiu desse cenário de negociação para, vamos atender aqui Israel mais uma vez, que é o que a gente pode fazer de melhor, e foi nessa onda. E política industrial norte-americana que ele tinha prometido, cuidar das pessoas do país, adeus, esquece. Elô, vamos nessa então, minha querida, a gente vai te liberar aqui, porque acho que Brasília também está muito movimentada, a gente está vendo muitas pessoas passando ali o tempo todo atrás da Elô Vilela, agora há pouco também esse posicionamento do Davi Alcolumbre, que era algo muito aguardado. Então a gente se vê de novo em breve, querida, valeu. Até amanhã, pessoal. Até. Boa noite, Elô. Rodrigo Viana está se acomodando para chegar aqui. Chico, você ia comentar. Chegando. Não, eu ia falar que Brasília está em março, mas tem só um mês para ter esse movimento todo, porque abril, quem tiver de sair candidato sai, adeus Brasília. Todo mundo corre nos seus estados, tentando se reeleger, fazer ali aqueles acordos finais e vamos embora. Aliás, já a gente vai falar sobre isso com o Lula Costa Pinto, que vem aqui hoje. Rodrigo Viana já está na nossa mesa redonda. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Gabi. Chegar em abril, já é deputado ligando para Vorcaro, pedindo jatinho emprestado, o Nicolas querendo viajar no jatinho do Vorcaro, é o que vai ter para fazer a partir de abril, né? É daí para baixo. Daí para baixo, né? É daí para baixo. Eu quero lembrar a todos que nos acompanham, gente, que na semana passada a gente teve um lançamento aqui no ICL de uma ferramenta de inteligência artificial que valoriza os nossos professores do ICL, que você pode consultar a qualquer momento. Agora há pouco a gente falava sobre essa questão histórica envolvendo o Irã, Estados Unidos, o Império. Aliás, eu conversei hoje com o José Cobori e ele falou muito sobre como isso, né, todos esses sinais que o Donald Trump está trazendo são um sinal, na verdade, ele tentando adiar o declínio do Império Americano, algo que a gente conversa muito aqui no ICL Notícias, dá para você perguntar para o Oráculo, vai lá em icln2.com.br e assina o Plano Solidário que você vai ter acesso ao Oráculo ICL, não só ao Oráculo, mas também aos nossos cursos e aos nossos presentes também, o livro do Edu Moreira, É Só um Jogo, o Realismo Capitalista do Mark Fisher e também o Baralho do Conhecimento, que é uma homenagem aos professores do ICL. Vamos nessa, continuar falando sobre internacional. Agora há pouco a gente conversava com a Heloísa Vilela, a gente vai continuar com essa pauta. A jornalista Fernanda Simas vem conversar com a gente no N2. Fernanda, seja muito bem-vinda mais uma vez. Boa noite. Olá, gente, boa noite a todo mundo que está acompanhando. É um prazer estar aqui com vocês outra vez. Prazer te receber também, querida. Agora há pouco falávamos sobre essa decisão do Donald Trump a respeito do governo espanhol, né, que na verdade é uma crítica à decisão do governo espanhol de não oferecer bases para os Estados Unidos durante a guerra, durante esse conflito. O presidente lembrou que a Espanha foi o único país da OTAN a não concordar em elevar os gastos militares para o equivalente a 5% do PIB. Então, o Trump disse que vai cortar todas as relações comerciais com a Espanha. A gente tem um trecho dessa fala do Trump. Vamos assistir. A Espanha realmente disse que não podemos usar a base deles. E está tudo bem. Nós poderíamos usar a base deles se quiséssemos. Nós poderíamos simplesmente voar e usá-la. Ninguém vai nos dizer para não usá-la. Mas nós não precisamos. Eles não foram amigáveis. A Espanha não tem absolutamente nada que a gente precise, a não ser grandes pessoas. Eles têm grandes pessoas, mas não têm uma grande liderança. E como vocês sabem, eles foram o único país na OTAN que não concordou em subir para 5%. Não sei se eles queriam concordar em elevar qualquer coisa. Eles queriam manter em 2% e eles não pagam os 2%. Então nós vamos cortar todo o comércio com a Espanha. Não queremos nada com a Espanha. E além disso, o Trump disse que os Estados Unidos vão escoltar os petroleiros no Estreito de Hormuz se o tráfico de navios for realmente ameaçado. Mas ontem a gente trouxe aqui uma informação de um posicionamento do Irã dizendo que não vai permitir, que até eventualmente colocaria fogo nesses navios que tentassem ultrapassar o estreito que está fechado.
Não, eu queria ouvir certamente a Fernanda, estava só procurando aqui o posicionamento do governo espanhol, né? Porque é importante, a gente ouve o Trump, teríamos que ouvir também o primeiro-ministro Sánchez, Pedro Sánchez, que é do PSOE, um partido de centro-esquerda, o Partido Socialista Operário Espanhol, se manifestou assim, não é por birra que ele não quer emprestar as bases ali, é porque ele diz que para isso acontecer teria que haver uma justificativa, né, que envolvesse todos os membros aí da OTAN, e teria que ser uma guerra legal, aprovada legalmente. E aqui é uma guerra decidida unilateralmente em Washington, sem nem o Congresso dos Estados Unidos, por um único homem. 2, né? O Trump e o Netanyahu. Então essa é a posição do governo espanhol, né? Trata-se de uma guerra feita ao arrepio da lei internacional e a Espanha não está de acordo. Mas gostaria de ouvir a Fernanda sobre isso também, né? Gente, realmente eu acho que é esse princípio que a gente não pode perder de vista. Essa guerra foi uma guerra de oportunidade. É uma guerra que o Trump quis fazer neste momento. Ela não tem nenhuma legalidade no direito internacional e é isso que o Pedro Sánchez fala a todo momento. Ele vem dando pronunciamentos há alguns dias, se colocando justamente na posição de eu posso criticar o governo iraniano e os absurdos que são cometidos no Irã, mas eu também posso criticar o que está sendo feito. Uma guerra ilegal atacando um país soberano. É isso que os Estados Unidos e Israel estão fazendo. E a fala do Trump, quando a gente escuta ele falando sobre a Espanha, mostra muito a fala de um menino mimado, né? E eu acho que eu li uma análise hoje, uma opinião, na verdade, do Ezra Klein, do New York Times, que diz muito sobre essa fala do Trump e esse momento que a gente está vivendo. Ele fala que essa guerra é muito mais do que uma guerra para se depor um regime. É uma guerra para se demonstrar força, para o Donald Trump deixar claro que quem não fizer o que ele quer, como ele quer, pode ser atacado, pode ser deposto a qualquer momento. Mas a gente está falando de uma guerra ilegal. E a posição da Espanha, diplomaticamente, está perfeita. Ela não é obrigada a permitir que os Estados Unidos utilizem as bases dela. Inclusive, essa guerra não teve aprovação do Congresso, não teve nem a consulta do Congresso americano, não teve uma procura pela ONU, não teve uma procura pela OTAN. Os Estados Unidos agiram por conta própria ao lado de Israel, compraram a briga de Israel com relação ao Irã e tomaram essa decisão de forma unilateral. Então, realmente, a gente começa a ver os impactos quando a gente vê a reação do Irã com relação ao Estreito de Hormuz e como isso pode crescer e impactar o mundo inteiro. Eu até peguei aqui a declaração, Fernanda, só para dizer que eu ia trazer mesmo. Que o Sánchez reagiu, né? Ele disse, bom, ele já tinha dito no sábado, rechaçamos a ação militar unilateral, né, isso que você estava falando, dos Estados Unidos e de Israel, que supõe uma escalada e contribui a uma ordem internacional incerta e hostil. Rechaçamos igualmente as ações do regime iraniano. Exigimos a desescalada imediata e o pleno respeito ao direito internacional. Esse é o ponto em que ele está se pegando. Sim. Não vou emprestar as bases espanholas para uma lei completamente fora das regras do direito internacional, senão é jogar tudo fora. Já Portugal fez o contrário, né? Portugal, ali do lado, emprestou as bases, acho que nos Açores, para que tropas e aviões, principalmente, pudessem reabastecer. E na balança comercial não é um desastre isso para os espanhóis. Para os espanhóis, né? Eles vendem só 16 bilhões, que é só, é muito mais... eles compram muito mais, compram quase o dobro, 30 bilhões dos Estados Unidos. Então, diz que a China até comemorou essa decisão do Trump. Porque é mais um mercado que pode ir para o lado. É mais um mercado que eles podem absorver da Espanha, que são produtos que eles já compram, então não tem nada... A Espanha, aliás, só deve à China nessa conta de balança comercial. O resto tá muito bem, obrigado. E fora, né, Fernanda, Gabi e todas e todos que nos acompanham, a Espanha vive um quadro político, como boa parte do mundo, muito polarizado. Tem uma extrema-direita fortíssima, o Vox, né? E uma direita tradicional, que sempre foi de extrema-direita também, né? Que é o PP. Né? Então, esses dois partidos de direita batem o tempo inteiro no governo do Sánchez, alinhados com Israel e com os Estados Unidos, então ele não perde nada tomando uma posição firme, ele ganha um eleitorado que está meio assim desanimado com os políticos e tal, e mostra, não, tem alguns assuntos que eu não deixo passar, e a gente vai ter eleição em breve na Espanha, então ele está também fazendo o cálculo político de que vale apostar nessa confrontação com uma extrema-direita totalmente alinhada, já, né, com o Netanyahu, com o Trump, nessa disputa interna lá da Espanha também, Gabi.
É isso, eu não sei se a Fernanda quer comentar, mas eu queria também trazer um posicionamento do Donald Trump, gente, e acho que essas posições que o Trump demonstra na rede social, muitas vezes mostram muito da fragilidade dele. Então, agora há pouco a gente conversava com a Heloísa Vilela, do Trump dizendo que a defesa do Irã acabou, que o país quer negociar. Declaração que foi para a rede social dele também. Então, a gente coloca aqui na tela o que o Donald Trump diz publicamente. A defesa aérea, a força aérea, a marinha e a liderança deles desapareceram. Eles querem conversar. E eu disse, tarde demais. Ele estava republicando ali a opinião de um colunista do Washington Post, à direita, sobre a ofensiva dos Estados Unidos no Irã. E essa publicação foi feita depois que a Embaixada dos Estados Unidos na Arábia Saudita foi atingida por 2 drones supostamente iranianos. Numa outra publicação, o Trump também tinha exaltado o arsenal de armas dos Estados Unidos, admitido que guerras podem ser travadas para sempre. Só que, por outro lado, a declaração de que ele disse que duraria 4 a 5 semanas contradiz isso que ele estava... Justamente, Chico. Então... E o Irã, o cenário de hoje não parece nada querendo conversar com ninguém. Mandou bomba em todos os aliados do Trump no Golfo Pérsico. Pois é, por isso que eu acho que... Não poupou ninguém. Diz muito sobre fraqueza também. Eu queria ouvir a opinião da Fernanda sobre isso. Eu acredito que a gente não pode perder de vista a guerra de narrativas que o Trump faz a todo momento, né? Isso está sempre presente. Se a gente pegar a justificativa, para essa guerra, a gente vai ver uma linha do tempo completamente maluca. Ele começou, lá no ano passado, ele falou que os ataques americanos ao Irã tinham destruído o programa nuclear iraniano, que não haveria mais condição do Irã desenvolver a bomba nuclear. E aí, a primeira justificativa nesse momento, agora, um ano depois, vamos acabar com o programa nuclear. Mas não tinha acabado? Não. Aí depois precisamos mudar o regime. Hoje surgiu uma nova versão de que eles tinham informação de que o Irã ia atacar Israel, então eles se envolveram para atacar o Irã primeiro. É uma confusão. O Donald Trump ele sai falando a todo momento sem se preocupar com os impactos disso, com as repercussões, e a gente fica imerso nessa guerra de narrativa, em tudo isso que está acontecendo, obviamente nos impactos catastróficos, né, nas consequências, enquanto ele vai deixando para baixo do tapete o que não pode aparecer. O caso Epstein está embaixo do tapete, a economia indo mal nos Estados Unidos, a popularidade dele caindo, isso tudo há meses de uma eleição de meio de mandato, que aí sim pode ser um fator para barrar o Donald Trump internacionalmente, porque se ele tem a maioria do Congresso democrata e não mais republicana, a coisa muda de figura. Ele vai ter um desafio maior para implementar as ações que ele está implementando, inclusive para usar das táticas comerciais em diplomacia. Então a gente vê que é um jogo de cena, um jogo de narrativas, só que no meio disso tudo o mundo vai sendo arrastado. E você tem toda a razão, né? Esse zigue-zague das justificativas, Fernanda, porque uma hora ele começou apostando em troca de regime, né? Se falava o tempo todo, troca de regime, depois mudaram. Não, nós queremos aniquilar a força militar, o programa de mísseis e a marinha iraniana. Depois ele deu a entender, após o assassinato do Khamenei, bom, podemos negociar com quem sobrou ali, né? Porque uma saída venezuelana, né? Vamos manter um pedaço do regime com o qual a gente negocia. Agora, como ele sentiu que estava pegando mal, o Irã diz, não queremos negociar porque não temos o que negociar. Aí agora o Trump tenta inverter e fala, não, o Irã está tentando negociar e agora sou eu que não quero. Então, é um zigue-zague de alguém que parece que entrou numa guerra desse tamanho, com muita força, sem dúvida, com uma força gigantesca, mas sem uma estratégia tão clara de por onde caminhar, por onde entrar e por onde sair, Chico. É a impressão que dá. É muito confiante. Ele confiou muito também nessas manifestações que aconteceram em Teherã recentemente, e achava que significava uma fragilidade. Bastava chegar, estava resolvido. Não, uma coisa é você protestar contra o governo, contra os mandatários do Irã. Outra é querer que um país estrangeiro... Outra é querer que seja um invasor que tome conta da situação. Exatamente. Aí você vê muita gente assim, muita gente que estava na manifestação legítima contra o regime. Ou contra uma situação econômica difícil. Ontem a nossa entrevistada... Sim, a economia
Inflação. Economia ruim, pesada, triste. Então, uma coisa é você ir para a rua para protestar porque o custo de vida está alto, porque você acha que está reprimindo, um governo que tem que mudar um pouco as regras. A situação das mulheres, que é terrível. Exato. Agora, outra coisa é você falar, tá bom, então vamos querer que os Estados Unidos venham, bombardeiem, aniquilem o Irã e a gente vire uma colônia. Você está falando de um país que tem centenas e centenas de anos de história, de tradição, de uma cultura, né? Uma civilização pesada, não é? Que se vê como herdeira da civilização persa, etc. Então, você não está falando com um país que vai aceitar a condição colonial ou semicolonial assim facilmente. É um regime, um sistema político que a gente pode não concordar, né, Fernanda? Porque eu vejo as pessoas, então eles reuniam os clérigos para escolher a nova liderança. É assim que funciona o sistema do Irã. Está por escrito, são as regras. A gente pode achar estranho, não gostar, etc, etc. Mas esse é o sistema, é a constituição do sistema político iraniano. Aí o povo que vive ali, talvez mais da metade, concorda com isso. E aí vem uma potência estrangeira e vai dizer, não, então agora se levantem contra esse regime em nome do Trump. Que é isso? É muito complicado. A gente não pode esquecer, eu acho que a gente precisa sempre olhar para a história, né? E ver a cronologia. Quem começa a desenvolver o programa nuclear iraniano são os Estados Unidos. Os Estados Unidos com o seu maior parceiro ali no Oriente Médio na época, que era o Irã. Então a gente tem que olhar para a história, a gente não pode achar que dá para a gente tratar a diplomacia mundial do jeito que o Trump está fazendo, que vai jogando as coisas ao vento, entra num país, sequestra um presidente, aí não tem nenhum plano para o dia seguinte, começa a falar com um grupo que já estava lá, e aí pega o petróleo. É uma bagunça, é a lei da selva, cada um faz o que quer e o mais forte sobrevive. Até onde vai isso? E a gente, todos os analistas de política internacional falavam que o Irã não é a Venezuela. Uma operação no Irã para se mudar um regime não seria igual à Venezuela. Hoje a gente sabe que existiram articulações dentro do governo chavista para que permitisse a queda do Maduro, mas isso não é a mesma realidade do Irã. Muito pelo contrário, o Ayatollah Ali Khamenei, ele já previa que alguma coisa podia acontecer, ele optou por estar à frente da situação, ele sabia que ele podia morrer, e existe toda uma estrutura de poder no Irã que não cai quando cai o Ali Khamenei, não é assim que funciona. Então é realmente muito mais complexo e agora preocupante, porque a gente vai ter uma reação em cadeia, a gente pode ter inflação mundial, isso tudo prejudicando diversos países, a questão energética, por conta de uma birra do Donald Trump que acha que ele pode mandar no mundo. Isso, e até é importante trazer esse contexto histórico, mas eu queria trazer algumas informações aqui também sobre Israel atacando o Irã, atingindo prédios que abrigam a cúpula do poder no país e o palácio presidencial iraniano. Então, um dos prédios atacados é a Assembleia de Peritos, que é um local usado para as reuniões do grupo dos ayatollahs, que lideram esse processo para a escolha de um novo líder supremo para o país. A Kan News, que é uma rede de notícias israelense, afirmou que o ataque tinha como objetivo impedir a escolha do novo líder, para que isso prosseguisse. E em fotos que foram distribuídas à imprensa iraniana, o governo em Teherã confirmou que o prédio foi destruído. Só que o local estava vazio, segundo essas alegações, né? O jornal The Jerusalem Post garante que os líderes religiosos estavam ali, estavam nesse local, mas não detalhou se eles foram ou não atingidos, Fernanda. Então, você estava falando sobre a guerra de narrativas, mas há também muita dificuldade de confirmação dessas informações, né, sobre o que realmente aconteceu. Ontem a gente falava sobre isso aqui também. Num primeiro momento, falaram sobre atingir até o Netanyahu, e aí onde estão as imagens, né? O escritório, atingiu o escritório, mas não atingiu o Netanyahu. É muito difícil, é um momento de muita tensão também dessas idas e vindas dessas informações, né? Sim, com certeza. E aí a gente vai ter todo o procedimento, né? Essa guerra de versões. A própria morte do Ayatollah Ali Khamenei demorou a ser confirmada, porque de imediato o Irã falava que ele não tinha morrido, que ele estava bem, ele estava conduzindo todo o processo. Então, existe a guerra de narrativa e existe também a questão da propaganda, e a gente sabe que a informação é poder. Então, quanto que isso é possível ser divulgado, em que momento que as coisas são divulgadas,
Além, claro, do acesso à informação no Irã, que está muito prejudicado, você tem internet cortada, telefonia, então isso dificulta muito realmente você ter confirmação do que está acontecendo ali. E há uma certa normalização, né, da imprensa internacional, porque você imagina, de novo, ontem a gente discutia aqui o tema do orientalismo, né, Chico, que é aquele texto, livro clássico do Eduardo Said, Sim. Como é que o Ocidente cria uma imagem do Oriente, por isso orientalismo, como se fosse assim, aos bárbaros, né, uma turma lá que a gente não entende direito, que está lá para o lado do Oriente Médio, dali para frente. Que faz que a gente use xiita como alguém inegociável, radical. Radical. Então, uma certa normalização. Bombardearam o prédio lá onde se reuniu esses ayatolás. Gente, é a liderança de um país. Repito, você pode não gostar que um país seja liderado por um grupo de religiosos, mas é assim que funciona o Irã. Normalizar esse ataque ao Irã, de certa maneira, é um ataque aos xiitas em bloco, que são, né, maioria absoluta no Irã, mas que existem em outros países ali daquela região. Ontem a gente conversava aqui, no Paquistão tem uma população xiita. Rose Barbosa, né? Exatamente, com a professora que estava aqui ontem. Os xiitas são muito numerosos no Paquistão, apesar de não ser maioria, são muito numerosos no Iraque. Então você atacar isso, e aqui, sentados nas cadeiras, nas redações, atacaram aquele prédio, tem um monte de ayatolá lá, mataram os... Gente, é atacar a sede institucional de um país. É que nem bombardear a Praça dos Três Poderes, não tem diferença. Sim. Ou bombardear a Casa Branca, o Capitólio, ou bombardear talvez o Vaticano, que também é uma sede de um poder ao mesmo tempo religioso, e as pessoas olharem e falar, bombardeou, será que eles estavam, será que eles não estavam? Como se fosse algo normal. É um ataque de eliminação e de extermínio de uma civilização. É isso que os Estados Unidos e Israel estão conduzindo. E a hora que eles fazem isso, eles acham que não vai haver uma reação? Gabi? E está até expandindo, né, Rodrigo? Essa história está falando dos ataques. As Forças Armadas de Israel expandiram os ataques contra o Líbano, enviaram tropas por terra, fizeram novos bombardeios. O porta-voz do exército israelense, que é o FDFRIM, afirmou que o objetivo da nova operação terrestre é criar uma zona tampão entre os países que serviria para minimizar esses riscos de ataques diretos, né? Que são essas zonas tampão? É uma zona neutra de transição que é estabelecida entre regiões ou entre países. São áreas protegidas para prevenir conflitos, garantir segurança. Funciona como uma barreira física. Se a gente pensar aqui na história, até a faixa de Gaza, em algum momento, teve essa função, né? Então, pode ser uma área que é controlada por força de paz, enfim, só para a gente ter uma ideia do que é isso. E as tropas do exército libanês recuaram de posições próximas à zona de operações israelenses para mostrar que não vão apoiar o Hezbollah e evitar um confronto com as forças de Israel. Então, essas são as informações que a gente só o detalhe, nesse caso não é uma zona tampão internacionalizada. É Israel invadindo um outro território, mais um, invadindo o Líbano e estabelecendo unilateralmente uma área em que ele diz, aqui, para garantir a segurança, estamos criando uma zona tampão. Uma zona tampão sob controle de Israel. É invasão do território libanês. Até nesse caso, né, Chico, Fernanda, Gabi, me parece com alguma anuência do governo libanês, porque o governo libanês percebe o caos em que está sendo lançado também. Já tem notícia de 30 mil refugiados se deslocando das suas cidades no sul do Líbano. O Hezbollah está implantado ali, é uma força militar importante, e a qual não responde para Beirute, não responde para o governo libanês, né? Então é uma situação dramática realmente vivida agora no sul do Líbano. É crise humanitária, como diz aí a nossa manchete, né? Parece que fica um pouco de mãos atadas. Então, só para complementar, passar para vocês, Fernanda, Chico também, o Rodrigo citou essa questão dos refugiados. A ONU fez um alerta sobre isso também, sobre um risco de crise humanitária de enormes proporções diante da guerra. A ONU disse que pelo menos 30 mil pessoas no Líbano abandonaram as suas casas por conta dos ataques entre Israel e Hezbollah. E a organização diz que pelo menos 11 mil sírios que viviam como refugiados no Líbano voltaram a ser obrigados a deixar suas casas, tiveram que retornar para a Síria. Então, isso está atingindo proporções imensas. Acho que a gente não tem ainda ideia do caos, né, de crise humanitária que isso pode chegar, Fernanda. A gente vê muita análise de que, por exemplo, economicamente,
essa guerra já vem se desenhando como pior do que a guerra do Golfo, que ela pode ter impactos muito mais sérios. A gente discute muito a questão dos impactos na diplomacia, justamente no respeito ao direito internacional, mas a gente não pode perder de vista a questão humanitária. A gente está falando de sírios que vivem desde 2011 em constante guerra, e agora eles têm que, de novo, se deslocar. A gente está falando de uma escola de meninas que é bombardeada, seja por engano ou não, mas que é bombardeada, e hoje eu vi uma imagem das valas sendo abertas, que me lembrou muito, inclusive, a imagem que a gente tinha aqui no Brasil na época da Covid, aqueles milhares de valas sendo abertas. Então, assim, não dá para perder de vista, e eu sei que é muito difícil hoje em dia, né, porque com toda a tecnologia, as coisas acontecendo muito rápido, às vezes a gente só avalia a questão econômica, a questão diplomática, mas são pessoas que estão morrendo sem que haja nenhum tipo de preocupação com isso. A gente não pode deixar isso de lado. É preciso pensar, sim, que essas atitudes, como que vai ser o futuro, como essas pessoas vão crescer, como essas crianças vão crescer daqui para frente. Então, eu acho, sim, que é um cenário muito temerário, que a gente está numa situação complicadíssima, uma guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irã, que está arrastando boa parte do Oriente Médio junto e que vai ter um impacto enorme nos próximos anos. Eu acho que você citava essa imagem, eu vi também, você citava essa imagem, acho que foi a mesma que eu vi, aliás, duas imagens, uma das covas abertas e um pouco antes também do velório, né, feito pelas famílias das meninas assassinadas naquela escola no sul do Irã, né, uma imagem terrível realmente, né, pesado demais, os corpos todos, como é da tradição muçulmana, né, envolvidos naquele pano branco, né, antes de serem sepultados. Então é uma imagem assim, 170 ou 180 crianças, né, Chico, mortos naquele bombardeio, e eu vejo muita gente nas redes aqui, inclusive, parece que é uma torcida organizada, não, Israel está indo lá para libertar as mulheres do Irã, e aí, para libertar as mulheres, mata 170 meninas numa escola. E se Israel tem tanta capacidade tecnológica a ponto de bombardear a casa do Ayatollah Khamenei e bombardear esse centro lá onde se reuniam as lideranças religiosas, aí não vale a tecnologia na hora de saber se era uma escola ou se não era uma escola, né? E tem, né? Você vê que a gente discutia isso em Gaza, né? Sim. Exatamente. Desculpa, Chico, a gente discutiu por favor, isso. Por favor. A gente discutiu muito isso em Gaza. Não é possível a gente admitir uma situação dessa. Tanto que até nessa situação a primeira versão é de que, antes era um prédio que era usado pela liderança iraniana, aí a gente não sabia que virou uma escola. Agora já se fala, não, vamos investigar, que alguma coisa saiu errada. É muito difícil, né? A mesma coisa eles diziam naquele primeiro ataque ao hospital em Gaza, o primeiro hospital que foi bombardeado, porque embaixo do hospital ficava uma base do Hamas, né? Depois se descobriu que bombardearam mesmo o hospital, né? E bombardearam outros hospitais depois, e bombardearam a universidade, exterminaram a universidade em Gaza. Então é um projeto, de novo, é um projeto de extermínio civilizacional, promovido pelo governo israelense e pelo Donald Trump. Talvez para encobrir o escândalo Epstein, como levantou a Heloísa Vilela agora há pouco. Mas o que um pedófilo tem em relação à proteção às mulheres? O que esse pedófilo pensa em proteger as mulheres do Irã? Como é que as pessoas caem nisso? O regime comandado por um homem ligado à rede de pedofilia internacional quer proteger as mulheres e as crianças do Irã? Talvez não seja a causa melhor para ele, né? É melhor dizer que foi pelo petróleo, nós queremos o petróleo, o Irã é um polo de poder que a gente não admite que exista. Aí fica mais assim... correto, apesar de ser tudo errado, mas pelo menos fica mais claro o que eles estão fazendo, né? Agora, é impressionante, Gabi, o discurso, e eu vejo muita gente defendendo aqui, a turma que está numa torcida organizada por Israel, inclusive na mídia. Você assistir a Globo e a Globo News e ver aquele porta-voz de Israel aqui no Brasil, chamado André Lashti, tratado como um cientista político, como um especialista. Aliás, eu vi que no UOL também, na Globo News e na UOL. Ele não é tratado como um lobista de Israel, que é o que ele é. Um lobista do extermínio, que é o que ele é. Ele é tratado como um cientista político e um especialista. Então, a imprensa brasileira é mais pró-Israel do que a imprensa israelense. Consegue ser. É o que disse hoje o Glenn Greenwald, numa postagem. Ele falou, a imprensa brasileira de direita é mais pró-Israel do que a imprensa israelense. É impressionante. Impressionante. Quero muito agradecer, Fernanda, a sua presença aqui num momento como esse. A gente vai voltar a se falar muito, porque, infelizmente,
um caos por dia com Donald Trump na presidência dos Estados Unidos. Então a gente se vê em breve, querida. Obrigada. Obrigado, Fernanda. Muito obrigada. Valeu. Boa noite para vocês, Boa noite. foi um Obrigado. prazer. Boa noite, Boa Fernanda. noite, Sempre um querida. prazer Obrigado. te receber aqui. E hoje é terça-feira, então é dia de Precisamos Conversar. Aliás, eu estava vendo uns spoilers ali na redação, o pessoal preparando o programa para colocar no ar. E hoje está assim quentíssimo, porque temos uma convidada especialíssima. Sim, eu vi. Olha aí. A Astrid Fontenelle, a Olha nossa ela aí. convidada hoje Que do bacana. Precisamos Conversar. Adorei. Então, essa edição nova, né? Essa nova temporada do Precisamos Conversar, trazendo convidadas, e a Astrid vai falar sobre etarismo, que é o preconceito, né? De idade, como é que quais são as dores de envelhecer, as delícias de envelhecer também para uma mulher numa sociedade que a gente sabe que quer exaltar a juventude. A juventude. Então tem muito assunto para discutir. Tem também o livro escrito pela Gisèle Pelicot, né? A francesa que sobreviveu a anos de abuso sexual. A gente essa falava história agora. é terrível. Cometidos pelo próprio marido, e essa história, enfim, é surreal, né? Mas é um fenômeno editorial, esse livro da Gisèle Pelicot, e é um caso, assim, que realmente mobiliza o mundo todo. O livro é terrível, assim. Eu não li inteiro, li alguns trechos, é terrível. Vai estar no Precisamos Conversar de hoje, Chico. Muito importante essa discussão que vai ser comandada pela Juliana Baroni com a convidada especial, que é a Astrid. Vai lá no grupo do Zap, que é o icl.com.br/precisamos conversar. Estou muito ansiosa para acompanhar. Será que é só hoje que a Astrid vem? Ou vai... Pois é. Essa dúvida, né? De repente vai reforçar o time do ICL, hein? Que Muito maravilha, legal a hein? presença Maravilha. Bom, vamos convidar Luiz Costa Pinto agora para a nossa mesa redonda, diretamente de Brasília. Chegando hoje que Lula escreveu uma coluna sobre uma conversa ali com um sócio de uma produtora de marketing político em Brasília. E aí é lógico, né, Lula, que você vai contar pra gente como é que tá o balcão de negócios da política, né, a Bolsonaro S.A. Nossa, o climão ali relatado na coluna, meu Deus do céu. Tá demais. Conta pra gente, Lula. Eu ia usar a imagem de feira, mas não é. A feira é um ambiente honesto, civilizado. Temos grandes feiras, Acari, Caruaru e etc. Estamos falando de uma feira das mais imorais, né, Lula? Eu diria que é uma festa, é uma festa lá da Bahia, lá de Trancoso, uma espécie de feira de Trancoso. Aí sim. Festa de Vorcaro no Trancoso, mais ou menos. Boa noite, Lula. Exatamente. Boa noite, Gabi, Rodrigo, Chico. Feira tem regras. Né? E nesse caso de Brasília, a gente está vivendo a xepa, né, dos últimos momentos da política partidária, que tem uma data para terminar. Esse mercadão tem até a 0 hora, né, do dia 4 de abril, quando, se hoje ninguém é de ninguém, todo mundo tem que ter um partido para disputar a eleição. Então é nesse mercadão que a gente está aqui em Brasília. E foram 2 conversas, Gabi, com 2 publicitários, 2 donos de produtoras que estão no mercado. Um deles está voltado para o mercado de eleição de deputado e senador. Eu confesso para vocês, e deixei isso claro para ele na mesa, que eu não imaginava que já tínhamos chegado a esse ponto em que os marqueteiros, na verdade é um negócio só, é uma máquina, é uma engrenagem, e essas pessoas estão se propondo a administrar os mandatos. Eles estão atrás de políticos que querem ser candidatos, que podem trocar de partido nesse momento, de preferência pessoas da direita, porque, dito por eles, tá? É mais fácil de conversar, é mais fácil de estruturar o que eles estão pensando, porque não tem ideologia envolvida, né? E em que momento a gente está? Em que um deles, que foi o que conversou comigo, tem um conjunto de terrenos em nome dele. Eu não sei se são terrenos legalmente transferidos, se é área de grilagem de algum povo indígena
algum povo originário, né, daquela região lá em Trancoso. Ele tem, então, um terreno enorme, dividido em 25 lotes. Cada lote custaria R$1 milhão, e ele quer fazer 5 campanhas. Ele se responsabiliza por tocar integralmente a campanha, vai buscar um empréstimo bancário para bancar aquela campanha, aí pega o dinheiro de fundo partidário e fundo de campanha e joga para dentro da campanha para lavar aquele dinheiro que vem de fora, e o personagem, uma vez eleito, ele tem que entregar a gestão do mandato a esse empresário do ramo de comunicação política, que vai ser o dono de todas as emendas, de todos os projetos que aquele personagem se submeteu. Esse é o mercado que está aberto em Brasília. Me surpreendeu profundamente a tranquilidade com que isso foi colocado à mesa para mim, e estamos, sim, enquanto tem as CPIs funcionando na Câmara e no Senado, as reuniões para fechar os grandes palanques da República nos grandes estados, essa conversa está rolando aqui também. E aonde ela toca o Bolsonaro? É que saindo, o Flávio Bolsonaro, no caso, saindo dessa conversa, eu fui ter uma outra. E essa outra era de um publicitário também que já está na ativa, que tem contas, tá, em órgãos públicos federais e estaduais, está operando no mercado e quer se tornar o grande estrategista, quer se tornar, é uma pretensão dele, o grande estrategista da candidatura do Flávio Bolsonaro. E quer levar o Flávio Bolsonaro para o mercado financeiro. E ele desenvolveu uma estratégia, para mim, eu não tinha ouvido falar nisso, né, em nenhum momento, é que ele terceiriza o pagamento da assessoria do Flávio Bolsonaro. Isso é uma pretensão dele, tá? Vamos deixar bem claro aqui que a conversa terminou quando eu perguntei para ele se o Valdemar sabia disso. Mas qual é o projeto desse camarada? Ele pega o Flávio Bolsonaro e diz, olha, você vai ser pago pelo mercado financeiro. A gente vai marcar 4 palestras suas por mês até junho em bancos e instituições da Faria Lima. Essas instituições vão pagar R$100 mil por uma palestra dessas, em que eles vão ouvi-lo falar, eles vão conhecer quem é você. Ou seja, é como se os fabricantes do poste, depois de terem fabricado o poste na sua olaria, né, eles agora vão ouvir o poste falar. Né? Então ele é submetido à Faria Lima, é colocado lá na Faria Lima para falar para os seus financiadores. Ô Lula, mas isso... Aí eu perguntei esse publicitário. Não, eu ia falar que isso deixa claro assim, que eles fizeram a aposta, ou queriam, né? Imaginavam que o Tarcísio seria esse candidato, né? O Tarcísio já estava mais bem equacionado com o mercado, já tinha feito vários encontros e tudo, tem mais o traquejo. Como o Tarcísio sai de cena e se recolhe para São Paulo, não sai de cena, mas nacionalmente se recolhe para a candidatura em São Paulo, como é que você faz agora para aproximar o Flávio, que é o candidato da direita do mercado também, né? Eles acreditam no Flávio Bolsonaro. Então, é esse espaço vazio, né? Um certo desencontro momentâneo, porque eles vão encontrar o jeito de trazer o Flávio para esse lugar que estava reservado ao Tarcísio, mas no qual o Flávio, o poste que eles fabricaram, tem que se encaixar. O Flávio tem se mostrado em alguns momentos habilidoso para algumas coisas, mas eu não sei do traquejo dele para falar de economia, por exemplo, se ele tem, ou se ele vai aprender, né? Alguém vai ter que treiná-lo a falar sobre economia, né? Ele queria o posto Ipiranga, né, Rodrigo, mas não conseguiu. O posto Ipiranga correu nesse momento, né? O Paulo Guedes não quis, né? Paulo Guedes não quis ser o posto Ipiranga, então ele vai ter que ir diretamente para o embate. Ele já tem... o próprio Lula já deu a Daniela, né? A Daniela, é verdade. A ex-caixa econômica, né? Exatamente, mas que não tem estofo para esse diálogo. Mas aí, aonde a conversa terminou com esse publicitário? Eu perguntei, vem cá, mas você já avisou o Valdemar? O Valdemar está na praia,
aí há muito tempo, desde que ele colocou aquela modelo lá ao lado do Itamar Franco, no Sambódromo, a Lilian Ramos, no Carnaval de 93, o Valdemar levou a Lilian Ramos sem calcinha, colocou ela no camarote do presidente da República, que era uma estratégia de ele se aproximar do presidente que tinha acabado de assumir o mandato. E depois ele foi pegar a Lilian Ramos no Hotel Glória, no Rio de Janeiro, porque ela tinha tomado café da manhã com o presidente da República, nessa estratégia de aproximação. Eu perguntei para ele, eu disse, olha, o Valdemar, cara, ele dá nó em fumaça aqui em Brasília nesse negócio de lobby político. Ele vai ficar, desculpe a expressão, eu falei pro cara, ele vai ficar puto quando descobrir que vocês tiveram uma ideia que pode fazer algum sentido e que não passou por ele. Né? Então, aí ele disse, ele vai ficar com raiva de mim? Eu disse que ele vai ficar com raiva porque não foi ele que teve a ideia e que está executando a ideia. É isso. Aí a conversa terminou. O Lula sempre trazendo bastidores saborosos da política aqui pra gente. Não, esse novo modelo de ser dono do deputado é coisa muito nova, porque você tinha assim, o cimento, o setor do cimento, dono de deputado, o setor do agro, dono de deputado, setores industriais, dono de deputado, mas agora você tem grupos de comunicação que alugam um ator ali e vão ser dono do cara. E aí podem alugar, porque eles são os donos, eles podem alugar para esses outros setores, né? Sim, eles vão vender o cara para depois. Porque daí o cara fica centralizado na comunicação e ele, agora nesse momento aqui, o setor do agro quer alugar a sua voz. Então tá aqui, custa tanto para alugar o meu deputado aqui. Tá aqui a tabela. É meio uberizado dentro desse dinheiro todo aí do grupo, né? Impressionante. Eu queria trazer... E como nada se cria e tudo se copia, Chico, eu lembrei muito nessa apuração da sua apuração com o Flávio Rocha, né, o dono da Riachuelo, vendendo o mandato dele, vendendo a campanha dele em 94, né? 94. Quando você, numa reportagem, você tirou o Flávio Rocha da campanha eleitoral. Mesma patifaria, mesmo universo. Ô Lula, eu quero comentar outros assuntos políticos que estão movimentando Brasília hoje, só para acrescentar uma informação. Agora há pouco a gente falou do Nicolas Ferreira, sobre a questão do jatinho, né, de ter usado o jatinho do Vorcaro para fazer campanha para o Bolsonaro em 2022. Ele disse, não sabia que era do Vorcaro, né, mais ou menos por aí. Aí teve um pedido de requerimento por parte do Rogério Correia, deputado. Agora a Sâmia Bonfim acionou o Supremo Tribunal Federal pedindo oitiva do Nicolas Ferreira por uso do jatinho ligado ao Daniel Vorcaro, né, do Daniel Vorcaro, durante as eleições de 2022, dizendo que mandato parlamentar não pode servir de escudo para eventuais práticas irregulares e cobrando a ampliação das investigações. A Elô Vilela até falou que aposta que esse assunto não vai seguir adiante na CPMI do INSS. Se seguir adiante é no Supremo, porque no Congresso... Mas o Supremo vai cair na mão do terrivelmente evangélico, também não anda. O ofício foi enviado para ele. Mas olha só, a Sâmia Bonfim está apontando aí, a Érica Hilton já tinha apontado também, a possibilidade de crime eleitoral, que ainda está vigente. Sim. Qual é? O jatinho foi usado para que o pessoal dessa igreja aí, ligada a eles, a Lagoinha, fizesse campanha pelo Bolsonaro no segundo turno de 2022, e isso não foi contabilizado na conta de campanha do PL. Sim. Aí tem crime eleitoral. E o crime eleitoral, nesse caso, ele não tem prazo de vencimento. Então, o Nicolas Ferreira pode ter botado o pé num caminhão, do que vocês sabem que pode ser. Ele está escorregando. Ele está afundando na lama da Lagoinha. Está afundando na lama da Lagoa, Exatamente. da Lagoinha. Exatamente. É isso. Então vamos ver quais vão ser os desdobramentos, mas também tem uma outra história, Lula, que a gente conversava agora há pouco, do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, rejeitando aquele pedido para anular a quebra de sigilo bancário e fiscal do Lulinha pela CPMI do INSS, mas na verdade a base do presidente Lula, né, a base do governo dizia que era uma fraude por conta
da contagem dos votos. A gente até mostrou aqui as imagens, né, dos 14 deputados, os parlamentares que estavam em pé, foram contabilizados 14, se posicionando contra a quebra de sigilo. Só que aí, o que no fim das contas o Davi Alcolumbre explicou, justificou para dizer que a votação estaria mantida e que o quórum válido era da sessão que foi regularmente aberta, com 31 votantes que foram registrados. A gente queria te ouvir sobre isso também, se houve uma mudança ali dos ventos em Brasília, né? Porque a expectativa era de que o Davi Alcolumbre anulasse a votação. O que ele está alegando é como eram 31, né, na sessão, e para impedir a quebra teria que ter 16 votos, e tiveram 14. Mesmo tendo 14-7, porque não tinha votos favoráveis à quebra, mas que o governismo é que tinha que colocar 16 votos. Ou seja, ele tem uma saída técnica que é bem questionável. Eu já vi vários parlamentares dizendo que numa votação simbólica você não precisaria fazer a contagem em relação ao total na abertura da sessão. Mas, Lula, você conhece muito melhor isso do que a gente aqui de São Paulo. Eu acho que o que a gente assistiu hoje foi uma decisão do Davi Alcolumbre, que é a sagração da esculhambação. Da esculhambação com o regimento comum das duas casas, Câmara e Senado, e do regimento do Senado. Por quê? Ele foi corajoso ao tomar essa decisão, porque ele fala nas entrelinhas do discurso dele que havia ilegalidade sim, e que ele não estava querendo era aprofundar, né, isso. Então ele ia ficar na superfície da análise da ilegalidade. Aí ele recorre a esse número, a esse quórum de 31. Esse quórum de 31, o que é ele? Ele é a apuração entre os parlamentares que se registraram para a sessão na soma da sessão presencial com o plenário virtual que estava aberto, porque era uma sessão que estava sendo computada de forma mista. Aí está a esculhambação. A criação das sessões mistas foi feita durante a pandemia para que o parlamento funcionasse de alguma maneira orgânica naquele momento de excepcionalidade. Passado isso, né, a contabilidade mista do painel foi mantida para que Arthur Lira e também Davi Alcolumbre mantivessem os seus poderes sobre um plenário que estava rapidamente se convertendo ao fisiologismo no período em que o Bolsonaro tinha terceirizado o governo para o Arthur Lira e o Ciro Nogueira e tinha entregue a chave de operação do governo para eles. Essas regras que permitiram essa leitura totalmente atípica do regimento pelo Davi Alcolumbre, elas tinham que ter caído. E a esculhambação está aí. Não havia 31 pessoas na sessão. Esse número 31, ele estava registrado lá na origem e era a soma de quem dizia que estava virtualmente na sessão e quem estava lá em pé. Então esse número é mentiroso, ele é falso. E foi ele que foi usado para confrontar os 14, e aí nem o Davi Alcolumbre diz que foi diferente, que haviam 14 deputados e senadores que estavam de pé e estavam se manifestando contra aquela quebra de sigilo. Então ele usou essa nuvem de esculhambação a favor daquilo que ele queria para prestar um serviço a essa base transtornada da extrema-direita. Agora, as regras de impedimento da quebra do sigilo, né, bancário que foi feito lá tem que ser analisada de forma equânime pelo Supremo Tribunal Federal quando houver o recurso, né, que deve haver, dos advogados do Fábio Luiz, né, para que ele diga que o objeto Fábio Luiz não tem nada a ver com o que a CPI está apurando, que são as fraudes do INSS. Aí a gente vai precisar recorrer a uma equanimidade e isonomia do Supremo.
Ô, Lula, a gente tem pouquíssimo tempo aqui, mas não quero deixar de trazer essa pesquisa de intenção de voto que saiu hoje, já que a gente está falando de eleições agora há pouco, né? No primeiro turno, o presidente Lula lidera todos os cenários, mas no segundo turno ele aparece empatado tecnicamente com o senador Flávio Bolsonaro, do PL, e com o governador do Paraná, o Ratinho Júnior, do PSD. Estou falando aqui do levantamento que foi divulgado pelo Instituto Real Time Big Data. O Lula tem 42% das intenções de voto, Flávio 41%, contra o governador Ratinho Júnior, o Lula aparece com 43% das intenções e o Ratinho Júnior com 39%. Eu tenho que dar as informações, Rodrigo, completas, Chico e Lula também. 2.000 pessoas entrevistadas entre os dias 28 de fevereiro e 2 de março, margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. Não, queria ouvir logo o Lula. É a terceira pesquisa dessa semana, Chico. Todas elas, algumas a gente contesta um pouco a metodologia e tal, aquela da Atlas, mas todas mostrando mais ou menos a mesma tendência. E o Lula tem informação de bastidor também sobre isso, numa semana em que vão sair ainda Datafolha e o antigo Ibope, não é isso, Lula? Isso, vão sair mais duas. Eu tive acesso a alguns números que eu também não posso falar aqui, porque não são pesquisas registradas, ao tracking de 2 bancos, de 2 instituições financeiras, que mostram mais ou menos a mesma coisa. Ou seja, há um empate. O que realça nessa pesquisa Big Data é a rejeição do Lula e do Flávio Bolsonaro é exatamente igual, 47%, mas o que é que a gente está vendo nesse momento? O mercado financeiro fabricou o seu poste. O Flávio Bolsonaro está no mercado eleitoral, né, do jeito que ele foi traçado para ele estar. Ele é o verbalizador, o vocalizador dessa direita nacional que não tem compromisso com a sociedade, nem tem programa de governo, não tem programa para mitigar as nossas diferenças sociais, né? Agora, o que é que tem que acontecer na sociedade? Nós temos que fazer o nosso trabalho, nós, imprensa, nós, jornalistas. O Flávio Bolsonaro está exposto, ele tem que ser apurado, ele tem que ser desmistificado, né, pelo que ele é de fato. Perfeito. Muito bom, Lula. Obrigada, bom ter você aqui com a gente neste N2. Lula, bom trabalho por aí em Brasília. Obrigado, até logo, companheiros. Valeu, meu caro. Querido, valeu. Quinta-feira saiu o Datafolha, que daí Pra vai gente a ficar campo de olho também, né? e ouve as pessoas presencialmente. É importante também, mas estão todas mostrando algo muito parecido. Luiz Inácio Lula da Silva no primeiro turno, com uma diferença um pouco menor, e no segundo, empate. Seja um empate numérico ou um empate técnico ali na margem de erro. É isso que nós temos para o momento. Disse tudo. E tem muita coisa para rolar ainda nessa semana, gente. Então, vamos indo nessa, porque agora vamos ficar na companhia do Precisamos Conversar, que hoje tem convidado especial, a Astrid. Vem conversar com a Juliana Baroni, com todo mundo aqui do Precisamos Conversar, a Astrid Fontenelle. Eu estou curiosa para acompanhar essa conversa. Todo mundo ligado. A partir de agora, todo mundo ligado, gente. Boa noite para vocês que nos fizeram companhia nessa terça-feira. Amanhã a gente está de volta também com o nosso noticiário a partir das 7 horas da manhã no Desperta. Valeu, pessoal. Até amanhã. As IAs genéricas aprenderam com a internet, e a internet está cheia de mentiras. Elas alucinam, inventam e propagam o caos. O oráculo ICL é diferente. Ele não busca no lixo da desinformação. Ele foi treinado no pensamento crítico dos maiores intelectuais do Brasil. É a primeira IA com compromisso real com a verdade histórica. Não seja um passageiro dos algoritmos. Assuma o controle. Use a inteligência artificial para entender o mundo, não para ser enganado por ele. A revolução educacional é agora. Assine o ICL e acesse a verdade.